Meu nome é Marcos e hoje, com muita humildade, eu quero abrir o meu coração e contar algo que mudou totalmente a minha vida. Não foi apenas uma doença, não foi apenas um susto. Foi uma experiência tão profunda, tão real, que eu tenho certeza de que foi Deus me chamando de volta quando eu já estava indo embora. Eu nunca imaginei que iria passar por isso. Sabe aquela sensação de que essas coisas só acontecem com os outros? Pois é, eu pensava assim até o dia em que tudo mudou. O começo do problema. Era uma tarde de quarta-feira. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansado, estressado, cabeça cheia. Aquela correria de sempre, boleto para pagar, pressão no serviço, problemas para resolver. Eu comecei a sentir uma dor estranha no peito. Não era aquela dor aguda, de filme. Era uma pressão, como se alguém estivesse empurrando uma pedra contra meu tórax. Eu pensei, deve ser ansiedade, cansaço, estresse. Tomei um banho rápido, tentei relaxar, mas a dor aumentou. Veio para o braço, subiu para o queixo, para a nuca. Eu comecei a suar frio. Frio mesmo, igual gelo escorrendo pela cabeça. Foi ali que eu percebi. Tem algo errado. Comecei a caminhar pela sala, meio tonto, tentando respirar fundo, mas estava difícil. Cada suspiro parecia pesado, como se o ar tivesse preso. Minha esposa me olhou e disse: Marcos, você está muito pálido. Seu lábio está roxo. Vamos para o hospital agora. Eu tentei dizer que não precisava, mas na hora que eu fui levantar, minhas pernas simplesmente desligaram. Eu caí no chão. O socorro. Minha esposa entrou em desespero, mas manteve a calma na medida do possível. Chamou o SAMU. Eu ouvi a voz dela tremendo no telefone. Ele tá com dor no peito, tá caindo, tá desmaiando. Por favor, venham rápido. Enquanto ela falava, minha visão começava a embaçar. Eu vi apenas as luzes da sala ficando turvas, formando halos, e um som que parecia distante, como se eu estivesse dentro de uma piscina. O SAMU chegou rápido. Eu me lembro da sensação do oxigênio entrando no meu rosto, gelado, as mãos dos socorristas tocando meu peito e um deles dizendo: Vamos, monitora, ele está entrando em parada. Quando eu ouvi a palavra parada, meu coração disparou, ou pelo menos tentou. Eu estava consciente o suficiente para entender que eu estava indo embora. Me colocaram na maca, prenderam os cintos, colocaram acesso no braço, medidores, e eu lembro que o carro balançava nas curvas e o paramédico apertava minha mão o tempo inteiro, dizendo: Fica comigo, Marcos, fica comigo, respira comigo. Mas eu não conseguia. A dor aumentava, aumentava e depois, de repente, sumiu. E esse foi o momento em que eu entendi que algo muito mais sério estava acontecendo. O apagão. Eu me lembro exatamente da hora em que eu saí. Não foi como dormir. Foi como se alguém tivesse apertado um interruptor. Pá. Escuro. Mas eu continuava acordado. Eu não sentia meu corpo, não sentia peso, dor, nada. Só tinha consciência. E isso foi o mais impressionante. De repente, o escuro começou a ficar claro. Como se uma luz muito distante tivesse se aproximando. E então eu ouvi. Não eram vozes humanas. Era algo mais suave, mais profundo, quase como se fosse um pensamento que falava dentro do peito. E a voz dizia: Volta. Ainda não é o tempo. Eu queria responder, queria perguntar, voltar para onde? Mas eu não conseguia falar. E então, outra coisa aconteceu. Eu comecei a ouvir vozes, mas essas sim eram humanas, distantes, como se eu estivesse ouvindo elas debaixo d'água. Ele voltou! Alguém gritou. Continua, continua! Ritmo estável, ritmo estável!
E depois: Ô Marcos, se você me escuta, aperta a minha mão. Eu tentei, juro que tentei. Apertei fraco, mas apertei. A UTI. A próxima coisa que eu me lembro é de estar numa cama com um monte de tubos, fios, apitos e luzes ao meu redor. Era a UTI. Um cheiro forte de álcool, desinfetante, aquela claridade branca, a sensação de frio do cobertor de hospital. Eu não conseguia mexer direito, mas conseguia ouvir. E ouvi a médica dizendo para minha esposa: ele teve um infarto grave. Ele ficou alguns minutos sem oxigênio suficiente. Ele voltou, mas, olha, a chance disso acontecer é muito pequena. O seu marido passou por um milagre. Minha esposa chorava baixinho. Segurava minha mão. Eu tentava abrir os olhos, mas era como levantar uma porta de ferro. Quando finalmente consegui, ela disse: Amor, você voltou. E eu chorei. Sem força, mas chorei. As horas na UTI. Fiquei na UTI por dias, e cada dia parecia um ano. Eu escutava outros pacientes gemendo, máquinas apitando, enfermeiros correndo para salvar outros, e eu ali, preso naquele quarto frio, só com meus pensamentos. Teve uma madrugada que eu acordei assustado. Senti uma presença forte, mas não era medo, era paz. Eu senti uma mão espiritual, não física, tocar meu ombro, e ouvi a mesma voz de antes: Eu te guardei. Agora, comece a me buscar. Eu chorei de novo. Chorei como uma criança, porque eu sabia que aquilo não era imaginação, era Deus. A recuperação. Quando fui para o quarto, perdi muito peso. Estava fraco, andava com dificuldade, mas cada passo era uma vitória. Tive que fazer fisioterapia, exames, remédios, mas principalmente tive que fazer algo muito maior: reconstruir a minha vida espiritual. Eu voltei para casa com outra cabeça, outra visão, outro coração. Eu passei perto da morte, e na fronteira entre aqui e lá, eu ouvi Jesus me chamando de volta. O significado disso tudo. Eu sei que tem gente ouvindo que se sente no limite, que acha que não aguenta mais, que pensa que Deus esqueceu. Eu sei porque eu já pensei isso também. Mas eu tô aqui para dizer: Ele não esqueceu de você. Se eu tô vivo hoje, não foi o médico, não foi a máquina, não foi o remédio. Foi Deus. Foi a mão dele me puxando de volta quando meu corpo já estava desistindo. E se ele fez comigo, ele pode fazer com você. Porque para Deus, nem a morte é limite.